Sejam bem-vindas e vindos a mais um curso de sensibilização de profissionais no campo da saúde voltado para a implantação de um time de catéter central de inserção periférica, o PIC, aqui no Hospital Universitário Professor Edgar Santos. Eu sou Josielson Costa da Silva, sou docente da Universidade Federal, lotado na Escola de Enfermagem, professor doutor na área de Enfermagem e Saúde, e venho tendo o prazer de contribuir com mais essa iniciativa aqui no nosso hospital universitário. Estarei trabalhando com vocês nesse módulo sobre ações educativas no cuidado do PIC e todos esses saberes multiprofissionais, na qual a gente vem discutindo continuamente em prol de uma melhor assistência, melhores indicadores, satisfação profissional e redução de custos na nossa instituição. O objetivo desse encontro é discutir as ações educativas voltadas para o cuidado junto ao catéter central de inserção periférica. E pensando um pouco nesse processo, por que mesmo que nós estamos aqui? Com tantos desafios vivenciados não só pelos usuários, os nossos pacientes, clientes, como também os profissionais que atuam nesse contexto, buscamos garantir um menor risco de falhas e, consequentemente, a mais rápida recuperação e maior satisfação do nosso paciente e os seus familiares, pensando em assegurar uma terapia intravenosa de qualidade, gerenciando riscos e prevenindo eventos adversos durante o período de internação hospitalar, ou mesmo quando este paciente precisa, por meio da deshospitalização, estar em seu domicílio acompanhado por outras equipes a nível de home care, fazendo uso desse dispositivo de forma segura. Reconhecer as especificidades do cliente, questões anatomofisiológicas, bem como as condições clínicas, promover a execução da técnica de punções venosas centrais via periférica, junto aí a essa avaliação, inserção, manutenção e retirada de dispositivos invasivos, assegurando com segurança e eficácia o sucesso de um tratamento previsto aí para o nosso paciente. Eu começo com algumas indagações, pensando inclusive nas estratégias educacionais e, posso dizer, de sensibilização para com esta equipe interprofissional e multiprofissional que trabalha cotidianamente com este dispositivo. Será que o nosso paciente necessita de um catéter central? É o primeiro ponto a realizarmos uma reflexão. Isso vai desde o meu prescritor, talvez o médico que, em diálogo com a enfermeira assistencial, ou esses enfermeiros que compõem esse time de PIC, defina critério para a necessidade de um dispositivo invasivo voltado para o cliente, tendo essa capacidade também de escuta ativa e humanizada, não só dos seus pares, como também do próprio paciente envolvido. É claro que são questões ao longo do processo que merecem olhares específicos e que cada caso vai ser um caso, mas chamo a necessidade de diariamente nos fazermos essas perguntas. Nosso paciente necessita de um acesso central? A gente convive cotidianamente com diversas dificuldades, uma das são as infecções primárias da corrente sanguínea associada a dispositivo invasivo, e pensar em um dispositivo como o PIC é refletir
diariamente sobre esta questão. Por que ele precisa de um acesso central, de um catéter central? Chamando a atenção aí para os critérios de elegibilidade que leva a decisão desta equipe em pensar em um dispositivo complexo como o PIC. Quais os recursos materiais e humanos eu tenho disponíveis? Ao longo desse processo e pensando nas estratégias que vai desde a sensibilização dos profissionais envolvidos no contexto, processo de treinamento e capacitação, desde a avaliação, implantação, manuseio e retirada do dispositivo, isso mexe com dimensionamento, isso vai mexer com a disponibilidade de materiais, os tipos de catéter e todos os outros adereços que irão compor o processo aí da implantação do dispositivo e como eu tenho esses recursos disponíveis dentro da minha instituição. E aí o critério é pensarmos nessa formação em conjunto, nesse diálogo em conjunto, para um manuseio assertivo baseados em evidências, que promova o menor risco possível, não só ao cliente, como também aos profissionais que estão envolvidos nesse contexto. Nosso maior desafio é implantar ou manter um catéter. Por diversos momentos, em reunião com o time, essa foi uma pergunta que surge e ressurge. Então, não é só capacitar um grupo de profissionais legalmente habilitado para a implantação do dispositivo, mas pensar nesse contexto ampliado, que vai desde o setor, muitas vezes é um dispositivo muito utilizado nas unidades de terapias intensivas, o que ampliadamente vem se estendendo às clínicas abertas e chegando inclusive até os lares desses usuários. Então, a manipulação, o manejo e o cuidado centrado neste dispositivo e em todos os outros recursos que compõem este processo, se faz necessário cotidianamente treinamentos em locos, treinamentos programados, para que possamos atingir um quantitativo maior de profissionais que conheçam o dispositivo, saibam das suas indicações e contraindicações. Vocês já viram anteriormente com alguns colegas trabalhando sobre determinadas temáticas, os cuidados implantados, os nossos instrumentos norteadores para favorecer um desfecho positivo, que é uma terapia infusional segura dentro do contexto ampliado do que é a segurança do paciente. Então, quando a gente pensa em desafios e pensando em estratégias educacionais, há diversas vertentes para que atinjamos um objetivo. E esse objetivo, prevalecendo ali a qualidade da assistência e a satisfação do cliente, também vai estar em gerenciamento de indicadores, redução de custos e satisfação do profissional em realizar suas ações que beneficiem o outro. O desafio atual não é implantar o PIC, o catéter central de inserção periférica, mas sim compreender em que contexto este dispositivo venoso se torne seguro para o nosso usuário e para também os profissionais que estejam manipulando o mesmo. Vale a pena ressaltar que muito dos nossos conceitos, muitas das nossas
aprofundamento teórico, ele bebe da fonte, né, da Infusor Nurse, hoje traça as principais diretrizes para a terapia infusional segura. Agora no ano de 2023 são várias as publicações que norteiam as nossas práticas, e isso nos garante a manutenção de práticas atualizadas, baseadas em evidências, que venham a promover maior satisfação do nosso paciente. Dentre as informações relevantes, a Infusor Nurse ela traz alguns padrões alinhados a diretrizes para recomendações de boas práticas clínicas com bases aí nas mais atuais evidências disponíveis. E em cima de todo este arcabouço teórico, criam-se estratégias educativas de sensibilização para que os profissionais passem a aderir a cuidados diários que favoreçam a manutenção deste dispositivo. Quando a gente pensa em olhares multiprofissionais, e trazendo um pouco do que esta sociedade traz como critérios importantes para os nossos olhares, quando pensamos em desenvolver ações educativas, principalmente em loco, envolvendo aí gestão, envolvendo usuários, familiares, profissionais, é pensar na segurança do paciente. E aí, trazendo um pouco para o perfil profissional de quem não só vai avaliar, implantar, manter e retirar este dispositivo, esta pessoa precisa demonstrar, por meio de gerenciamento abrangente, um conhecimento sobre as necessidades de infusão de algo no paciente, incluindo aí um planejamento e inserção do dispositivo de acesso vascular, gerir e administrar esse regime de tratamento terapêutico, e aí essa comunicação ativa, clara e segura entre diversos profissionais, inclui o prescritor, inclui a enfermeira assistencial, inclui os especialistas dentro do contexto, o enfermeiro infusor, o enfermeiro que compõe um time de acesso, o nosso farmacêutico, a técnica de enfermagem ou técnico de enfermagem que esteja ali acompanhando esse processo, contribuindo com o manuseio do dispositivo. Então, é um emaranhado de processos que envolve relações interpessoais. E para gerir e administrar esse regime de tratamento terapêutico, eu vou precisar desse contexto. Reconhecer e gerenciar as complicações, das mais simples às mais complexas. E supervisionar a conclusão de um tratamento e a descontinuação desse dispositivo venoso. Quando a gente pensa nesse contexto, nós vamos pensar em uma tríade que favorece melhores desempenho. Então eu tenho que pensar na avaliação clínica do meu usuário, do meu paciente. Eu preciso pensar na habilidade técnica, na destreza técnica, não só de implantar um dispositivo, de como manter o mesmo funcionando de forma efetiva, gerindo aí todos os riscos inerentes que vai desde um processo de obstrução a rompimento, infecção. Então eu preciso gerenciar isso. E por fim também entender da disponibilidade de recursos que favorece a melhores resultados. Pontos importantes para o cuidado. Então, quando eu penso em estratégias educativas, eu vou tentar ampliar um pouco o meu cenário de atuação. Isso vai me permitir avaliar ou ampliar os meus olhares para diversas vertentes, que neste contexto eu vou chamar de
pontos importantes a serem analisados para a projeção de atividades que garantam cotidianamente bons resultados para pacientes e serviços. Então eu preciso identificar o meu usuário, eu preciso compreender a avaliação clínica e o contexto de saúde vivenciado pelo mesmo. Quais seriam os objetivos desse catéter? Será que esse usuário ele tem conhecimento do dispositivo, do seu processo terapêutico, da proposta implementada por esta equipe interprofissional para o mesmo? Isso se estende à sua família, inclusive quando a gente trata do paciente pediátrico. Como é que se dá essa avaliação social? E este quesito é bem importante quando a gente pensa na translocação desse indivíduo para o seu, a sua residência, né? Eu preciso pensar nessa reserva da rede venosa, pensando aí em proteger essas veias que servirão para a introdução do catéter. Como vai se dar o processo da implantação, o procedimento em si, trabalhar um pouco este contexto, né? Toda a parte de logística e, por fim, talvez um dos nossos maiores gargalos, como se dará a manutenção. Então, para cada fator desse, a gente pode estar pensando em estratégias educativas, pensando em construção de tecnologias. E aí eu posso destacar aqui o nosso protocolo, os procedimentos operacionais padrões, que são os nossos POPs, POP procurativo, POP para inserção, POP para retirada do dispositivo, os nossos bandos, né, esse conjunto de medidas que levam a uma melhor comunicação e ações rápidas a serem concretizadas em prol de melhores respostas para o cliente. E aí a gente pensa um pouco nesse trabalho em equipe, incluindo a família, né? E como intensivista neonatal e pediátrico, o manejo deste dispositivo muitas vezes fica também atrelado à condição de conhecimento que este familiar tem. A criança ela vai para o colo, a criança de repente ela precisa brincar, a criança quando menorzinha, né, neonatal, no período neonatal, ela muitas vezes, a depender da sua condição de saúde, vai para incubadora, berço, e que muitas vezes eu tenho ali esse familiar próximo, né, e eu preciso estimular isso, mas que muitas vezes também se sente intimidado ao ver tantos dispositivos, e aí eu chamo a atenção para o acesso, que um dos gerenciamentos de risco dessa equipe é evitar as perdas, né? Evitar a remoção acidental de um dispositivo que também confere risco ao nosso usuário. Então, incluir a família nesse contexto se torna necessário. Pensar em estratégias educativas como um manual de comunicação efetiva entre os familiares de pacientes que irão fazer uso do dispositivo, algo lúdico que eu possa estar trabalhando ali no momento do meu plantão, um diálogo aberto, um joguinho, um caça-palavras, são tecnologias que podem estar incluindo esse familiar e ao mesmo tempo contribuindo para uma manutenção segura. A informação, a comunicação efetiva, ela se torna necessária para que a gente possa alcançar melhores resultados. E de que forma eu vou pensar nisso, né? Pensando em bases fundamentais, o acolhimento, a informação e a inclusão, tá? São pilares importantes para que possamos colher aí bons frutos desse processo. E aí eu trago um pouco
de uma tecnologia, e aí pensando em metodologia mesmo, a gente vem discutindo ao longo desse processo dos mais variados métodos para o desenvolvimento de estudos, pensando aí em um estudo de intervenção, na qual a gente detecta, né, uma problemática, elabora-se uma estratégia, avalia o antes e o depois. Então, dentro desse contexto, a gente chama um pouco a atenção do método do arco, né, de Charles Magalhães, o arco de Magalhães, assim conhecido, que vem norteando as nossas atividades, para além de outros métodos, né, ativo, como a simulação, diversos outros que a gente vem trabalhando. Mas centrado um pouco nesse método, a gente parte de uma realidade, de uma necessidade, através dessa observação multifocal, vinda aí de uma equipe multiprofissional que vivenciam cotidianamente a necessidade e as demandas do seu cliente precisar de um acesso, e aí a gente amplia para os mais variados tipos de acesso. Neste encontro a gente está focando no catéter central de inserção periférica, até pensando no objetivo, que é a implantação de um time voltado e posterior a criação de uma comissão de terapia infusional, que envolve aí aspectos mais ampliados e múltiplos setores, mas centrado no método do arco de Charles Magalhães, a gente pensa nessa análise inicial da realidade. Então isso, no pontapé inicial, ele surge ali com as enfermeiras da neonatologia, da pediatria, que inicialmente conviviam mais e convivem cotidianamente com este tipo de dispositivo, uma vez que muitas vezes isso se torna preditivo para um tratamento seguro e uma terapêutica efetiva neste pequeno, mas também norteados aí por diversas problemáticas que a literatura incansavelmente vem tentando trazer resposta para nós. E aí, dentro de um hospital universitário, envolvendo aí a educação permanente, profissionais especializados na área, nas múltiplas áreas, atuantes em diversos setores, UTI neonatal, UTI pediátrica, as unidades de cuidados na pediatria, as unidades de cuidados intensivos adulto, as clínicas médicas, a exemplo aqui que vem na minha mente, a clínica de cuidados a infectos. Então, são unidades que geram demandas estas que são analisadas como, entre aspas, problemas a serem resolvidos. E aí a gente parte desse primeiro momento, dessa necessidade, centrada ali no levantamento de problemas. Levamos a pontos chaves, e aí a análise gradativamente de cada problema vai eleger pontos importantes a serem trabalhados. Voltamos para uma teorização. Dessa teorização surgem aí direcionamentos baseados em evidências, estudos que norteiem a nossa praxis, seja ela do enfermeiro, do médico, do farmacêutico, a busca por saber, né, o porquê, interagindo com essa problematização, as possíveis hipóteses de soluções voltadas para estes problemas, incluindo cada vez mais olhares múltiplos e interprofissionais, pensando aí nessa solução possível a nível de curto, médio e longo prazo.
Dentro desse contexto, há uma ressignificação do conhecimento inicial reelaborado e dos recursos e metodologias utilizadas para atingir um objetivo maior. Eu tentei trazer o Arco de Meguerês porque, neste momento, ele representa muito do que a gente vem vivenciando continuamente com a montagem desse time. Isso une, inclusive, a academia, as unidades assistenciais, por meio de uma unidade institucional, né, um hospital universitário. Estamos aqui falando de também um projeto de extensão que está vinculado ao processo, ligado à escola de enfermagem, a qual eu toco hoje, que é PIC como estratégia segura para terapia infusional. Esse processo de juntar o nosso aluno, a nossa aluna em formação, com o contato mais intimista com estes profissionais que atuam diariamente dentro desse contexto, e a ampliação, unindo aí o ensino, a pesquisa e a extensão, em prol de busca de resultados para problemáticas vivenciadas no dia a dia de quem trabalha com terapia infusional. Então, quando a gente pensa em uma estratégia educativa, a gente vai pensar também em um método que eu possa, inclusive, reproduzir em outros espaços, ou outras pessoas reproduzindo, e que me leve a resultados capazes de ser avaliados. Então, a gente vem caminhando ao longo desses 3 anos. Neste primeiro momento, a gente, pensando na composição do time, avançamos e avançamos muito. Vale ressaltar, né, o próprio nome já diz, é um time. Isso parte da interação de saberes, de uma equipe multiprofissional, que vem pensando em melhorar a qualidade de assistência prestada, com foco na terapia infusional segura, centralizando em um dispositivo que é o catéter central de inserção periférica. A gente vem construindo algumas tecnologias educativas, né? Um dos é o manual de PIC, é o manual de dispositivo invasivo, que vem sendo revisado aí pela equipe, onde tem um envolvimento importante das estudantes de enfermagem no contexto, por meio da extensão e desta atuação plena desses profissionais aqui do hospital, do UPS, envolvidos aí no dia a dia da assistência, que vai desde o acesso periférico até um acesso totalmente implantado. E mais uma vez a gente chama atenção para a necessidade da implantação do PIC e da manutenção deste dispositivo, mas fazendo tudo isso em cima de correntes educativas que favoreça a integração da equipe, a satisfação do meu cliente, a redução dos danos, a redução dos gastos e a implementação segura de uma tecnologia. Então eu concluo que a interação de saberes, o cuidado centrado no paciente, o treinamento e a capacitação constante, bem como a valorização profissional centrada na excelência, são as chaves para o sucesso de um trabalho. Muito obrigado, estarei à disposição para estar acompanhando esse projeto, tutoriando em alguns momentos. Já convido para o nosso dia D, que é um dia de salvando veias, um dia de sensibilização de toda a equipe para olhares importantes para a terapia infusional segura, com foco no catéter central de inserção periférica. Obrigado